Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Só para lembrar vocês, as vagas para a matrícula do curso integral de conserto e reparação de motosserras já estão abertas. Foi lançado dia 8, quinta-feira, até o dia 13, terça-feira agora da semana que vem, ele se mantém num preço promocional para você, para poder aproveitar, para eu poder contar com você lá no grupo de alunos, certo? Terça-feira, meia-noite e 1, vai mudar o preço e o planejado é que ele fique aberto até quinta-feira, certo? Porém, ele pode fechar antes, tá? Devido a que as vagas são limitadas, porque os grupos de alunos, eles não podem ser muito grandes para mim poder atender todos vocês, certo, galerinha? Então aproveite, aqui embaixo tem o link do grupo VIP 71. Você entra naquele grupo e minha equipe vai esclarecer todos os pontos do curso para você. Certo? Olá, galerinha da mecânica, sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Hoje vamos conversar um pouco sobre esse modelo de carburador Evinrude Johnson 93 até 99 2000 aproximadamente. Cuba de baquelita, tampa da falange superior, material plástico, certo? Qual é o problema desse carburador aqui? Qual é o problema que ele está produzindo no motor? O motor liga com o afogador, certo? Fica numa lenta muito ruim, uma lenta muito instável, e aí o que acontece? Ele começa a cair a lenta. Se você tenta sair com ele, tenta acelerar ele, disparar para sair, engata, ou mesmo sem engatar, você vai acelerar, ele morre. Você puxa um pouquinho o afogador, ele vai. Em alta ele está bem, é somente em baixa e no momento da aceleração que ele está dando falta, não está mantendo a marcha. E se você deixar na lenta, ele vai e morre. Tem uma aparência muito parecida, tá? Até escutando o motor, você percebe que parece que ele está num pistão só. Dá a impressão de que está falhando uma vela ou um cilindro. Pode ser uma vela, falta de compressão, alguma coisa assim. Porém, não é. Ele está perfeito, tá? Os dois cilindros estão queimando bem. Toda a falha estava na linha de baixo, certo? Então a gente vai dar uma analisada aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona esse modelo de carburador, ou se tiver um problema parecido, tá, galerinha? Então vamos para o conteúdo de hoje. Roda a vinheta. Certo, vejam bem, a gente não vai analisar o carburador em um todo, mas sim a parte do circuito de baixo, que é o que nos interessa hoje, certo? Vejam bem, todo o problema desse carburador estava simplesmente em uma sujeira. Vamos ver se a gente consegue ver, aqui vai ser mais fácil. Uma sujeira, por algum motivo ele tinha, tá? Alguma coisa aqui, eu não sei se era areia, resto de água misturado com óleo e gasolina, alguma coisa estava obstruindo um duto, uma galeria interna que tem aqui, ó, na tampa superior, certo? Nessa parte aqui, que é bem onde vai a agulha de regulagem, tá? Do fluxo de combustível para a lenta. Ele é combinado com passagem de combustível e ar, mas na realidade ele controla a entrada de combustível para a lenta. E agora daqui um pouquinho vocês vão entender melhor, certo? Tinha uns modelos mais antigos que essa agulha, o parafuso de regulagem, ficava na parte de trás. Era uma agulha comprida que vinha até aqui para fazer a regulagem, até essa parte aqui. Era bem comprida a agulha. Depois, nos outros modelos, eles isolaram, colocaram simplesmente um parafuso, uma argoela de fibra para ficar como um selo, um tampão aqui, e refizer o duto de regulagem, o canal de regulagem aqui lateral. Qualquer um deles funciona bem, tá?
mas eu acho que esse aqui com a regulagem lateral ficou mais fina, a regulagem dele ficou melhor de trabalhar. Muito bem, vamos entender então como é que funciona, tá, o circuito de baixa desse carburador aqui. Ele equipa o Johnson Evinrude 15 HP, de 93 até 99, acredito eu. Tem outros modelos também que vêm, não só de 15, mas hoje vamos focar nesse aqui. Vejam bem, aqui dentro não é muito diferente dos outros. Vamos ver aqui, agora sim. Aqui dentro, se vocês prestarem atenção lá, ó, bem naquele lugar estão os 3 furos de progressão de marcha, percebe? Bem naquele lugar lá. A borboleta do acelerador, se vocês prestaram atenção, ele não tem o entalhe, tá, para a passagem de combustível do furo de progressão. E agora daqui um pouquinho vocês vão entender por quê. Ele tem simplesmente um corte aqui embaixo, e é assim mesmo que funciona. Então lá vocês têm o furo de progressão, aqui o furo de sucção, o vácuo, tá, de ar que trabalha em conjunto com o circuito de baixa. E como é que funciona isso aqui? Aqui, nesse lugar, tá vendo esse nipple aqui? Parece não é nipple, é um furo com uma luvinha de bronze. Pois é, ele tem um duto, um tubo que ele atravessa todo o corpo do carburador. Ele vem daqui de cima, atravessa tudo e vai aqui dentro da cuba. E aqui está o glisser da marcha lenta de baixa. Ele tem esse duto que sobe por dentro do corpo do carburador e chega aqui. É daqui que vai sair o combustível por esse furo para alimentar o motor em baixa, em lenta. E vocês veem esse tubinho, tá lá ele, ó. Percebe? Tá aí ele, ó. Ele começa aqui em cima, atravessa o duto de admissão, entra no pulverizador de alta. Vou tirar essa pelúcia daqui. E vem dar aqui dentro na cuba do carburador, certo? Vocês podem ver que o pulverizador de alta, perdão, lá, ó, o pulverizador de alta está lá. Esse tubo mais grosso é por onde vai sair o combustível para o funcionamento de meia rotação até máxima rotação, aproximadamente meia até máxima, tá? Um pouquinho menos de meia. É uma progressão de marcha. À medida que ele está na lenta, a maior parte do combustível vai sair pelos furos de progressão, é normal. À medida que você vai acelerando, continua saindo combustível pelo furo de progressão. Certo? Porque senão ele vai dar um corte, que era o que estava acontecendo nesse motor. Quando você tentava disparar, ele morria. Então ele continua saindo em certa quantidade combustível pelos furos, e ao mesmo tempo começa a sair pelo pulverizador de alta, que é aquele tubo mais grosso lá. Chega um momento que a maior parte, praticamente 98% do combustível, vai sair somente por aquele tubo lá, quando ele está plenamente acelerado, que fica aproximadamente nessa posição aqui. Ele praticamente nunca vai ficar aqui, ó. Quase sempre ele fica nessa posição, máxima aceleração. Então, o tubinho de marcha lenta entra dentro do pulverizador de alta e vem dar aqui na cuba. E aí tem o glisser, que dosifica a quantidade de combustível que pode passar para sair aqui para alimentar o motor embaixo. Vocês se certificaram que esse tubinho está limpo até lá dentro, o glisser está limpo, está tudo ok. Então o problema estava aqui, como eu já falei para vocês, uma sujeira obstruindo a parte da regulagem bem nesse lugar. Ele já foi limpo, acredito que agora vai ficar perfeito. A gente vai ver ele funcionando ainda. Agora vamos para o funcionamento do sistema de lenta. Quando o motor está com a borboleta totalmente fechada ou parcialmente fechada aqui, ó,
ele não entra, não consegue puxar muita quantidade de ar, ele está na lenta, então ele não tem uma velocidade muito alta no estreitamento aqui do ventre para puxar combustível do pulverizador de alta. O que acontece aqui então? Aqui se forma uma zona de baixa pressão pós-borboleta, entre esse lugar aqui e o duto de admissão, a válvula de palhetas, que é a válvula de torque, para onde passa o combustível para o cárter do motor do stemp, se produz uma zona de baixa pressão. Ele puxa ar, o ar que circular, mas não tem muita passagem porque a borboleta está parcialmente fechado. Então, tem esse quarto furo, aliás aqui. Esse furo desconsiderem, aqui vai um parafuso e ele fica fechado na hora de montar o carburador. O único furo que vocês têm que considerar são aqueles 3 de progressão de marcha e esse quarto aqui. Esse quarto furo é bem mais grande, como vocês podem ver. Daí ele, ó, aqueles de progressão são mais pequenos. Então, como se forma uma zona de baixa pressão de vácuo, ele começa a puxar ar por esse furo aqui. O ar que é succionado vem dessa galeria ou desse canal, percebe? Aqui vocês têm a junta. Vamos abrir um pouquinho mais a imagem, perfeito. Aqui vocês têm a junta. Funcionamento é bem simples e funciona bem. Então, nós temos que o vácuo gerado circula por aqui. Aqui ele está puxando o ar para dentro. O ar está vindo daqui desse canal, entrando para dentro da admissão. Aqui, nesse ponto, vejam bem, agora nós vamos precisar dessa tampa aqui. Aí, ó. Aqui, nesse ponto, percebe? Que ele está puxando ar. Nós falamos que ele está fazendo sucção por esse canal aqui. Ele vai puxar desse furo aqui, ó. Tá vendo? Desse furinho aqui. E aqui que está o pulo do gato. Aqui que vai a agulha de regulagem. Se você fechar toda a agulha, o que vai acontecer? Vai cessar a sucção de ar através desse furo aí, ó. Não vai ter mais essa sucção porque a agulha vai obstruir a passagem de ar. Então você abre 1,5 volta, 2, e ele vai dar passagem ou sucção de ar através dessa galeria que estava entupida e vai vir até aqui. De aqui ele vem por esse outro canal, continua succionando, continua fazendo sucção, continua puxando o ar. Ele vem até aí e chega nesse lugar, tá vendo? Esse lugar aqui, vejam bem onde que fica. A gente já falou que ele passou por essa galeria, tá? Fez aqui uma ponte e vem até essa parte, justamente os furos de progressão de marcha, os 3 furinhos que a gente vê lá dentro. Aqueles furos lá estão aqui. Então aí você me diz, tá, mas e aí o que acontece? O motor vai puxar ar de aqui para levar para lá? E cadê o combustível para funcionar na lenta? Agora, você pode dizer, agora eu não entendi. Certo? Porque ele está succionando o ar por essa galeria, depois vem por aqui, vai aqui e aí vai puxar ar para ir até lá. Simplesmente uma ponte até lá, mas não. Aí chegou nesse ponto, veja bem o que acontece. Ele chegou aqui, nós temos que chegou aqui, aqui dentro, vejam bem, aqui dentro, bem por aqui, por baixo, por dentro, tem outra galeria que liga com esse furo aqui. Esse furo é o que mata a nossa charada, tá vendo? Esse furo aqui, ó. Vamos ver. A galeria interna vem por lá e pega esse furo aqui. Esse furo, simplesmente, quem falou que vai dar na entrada de combustível acertou. Tá aí. Percebem como é simples o funcionamento? O motor está na lenta. Imaginem o motor na lenta, puxando o ar por aqui, por esse furo. Aqui ele puxa, está puxando o ar, fazendo um vácuo para dentro.
esse ar, tá? Chega até aqui sendo puxado, vai até aqui e chega nesse lugar. E ele quer continuar puxando, quer continuar fazendo sucção. Então o que acontece? Ele faz subir o combustível. O combustível sobe por esse tubo que a gente viu aqui, que vai ligado no glisser de baixo. O combustível sobe, atravessa de novo essa galeria aqui e faz esse combustível sair pelos furinhos de progressão de marcha. E é aí que vai acontecer a lenta, certo? E como nós temos essa agulha que vai aqui nessa posição aproximadamente, ela vai regular a quantidade de ar que é succionado por esse furo. Se você fechar em tudo para a sucção, para a passagem de combustível, ele não consegue mais puxar o combustível da cuba para alimentar os furos de progressão, o motor fica sem lenta. Você começa a abrir, aumenta a sucção, aumenta o vácuo, aumenta a puxada e começa a puxar mais combustível para alimentar mais os furinhos de progressão e a lenta retorna. Se vocês abrem muito, vai muito combustível, fica muito pesada a lenta. O motor fica com uma lenta muito pesada demais, não é bom, pode embolar a marcha na hora de sair. Se você deixa muito fechado, com pouco fluxo de ar vindo de lá para puxar o combustível, o que vai acontecer? A lenta vai ficar flutuando, ele vai ficar muito instável, muito fina, qualquer coisinha ele morre. Ele tem uma regulagem certa, tá? E quando eu falei para vocês que o funcionamento da agulha, da regulagem, se baseava tanto em ar quanto em combustível, está aqui, ó. Ele regula uma passagem de ar para a quantidade de combustível que vai subir da cuba para alimentar os furos de progressão. E como, vejam bem, como essa agulha aqui, ó, é nesse lugar aqui, lá no plástico, mais ou menos nessa parte que tem a galeria no plástico, tinha uma sujeira, então o ar que era succionado não conseguia passar para cá, para chegar aqui e puxar combustível, e aí dava falta de lenta, o motor ficava ruim de lenta. Muito provavelmente essa sujeira que entrou aqui, que ficou nesse lugar, pode ter entrado em alguma hora que você tirou essa agulha por algum motivo e colocou novamente, certo? E como o motor está fazendo sucção, vocês já sabem que ele está fazendo sucção nesse sentido, se tem uma sujeirinha aqui ele vai puxar, e se ele não consegue passar por aqui, ele fica nesse lugar, como que aconteceu. Se ele consegue passar, ele vai e vai travar o outro furo. Esses aí são os pontos a limpar, a ter cuidado na hora da limpeza do carburador do circuito de baixa. Os 3 furinhos de progressão, o 4º furo de sucção, tá? O 4º furo da sucção aqui, 3 furos de progressão e a passagem de combustível da cuba para o circuito de baixa, tá, galerinha? E obviamente a falange superior, para evitar o que aconteceu nisso aqui, sujeira nas galerias que você tem. Uma galeria interna aqui, que tem que estar limpa, certo? E outra galeria interna aqui, tá, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer? E para quem tiver curiosidade em saber qual é, vamos colocar de novo essa junta aqui no lugar certo, aqui. Em saber qual é a finalidade de esse outro canal aqui, que a gente não falou, é simplesmente o respiro da cuba. Ele tem um furo aqui que vai lá dentro, na cuba, percorre essa galeria aqui, vem dar aqui, e aí tem um furo externo, certo? Muito bem, pessoal, então isso aqui está limpo, está pronto para ser montado. Vejam bem, na hora da montagem, tem uma sequência a seguir no aperto dos parafusos, vocês percebem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre apertando na sequência, nunca apertem demais. Esse aqui como apertar um cabeçote. E como ele é material plástico, grande, fino, se vocês apertarem na sequência errada, pode acontecer de empenar ele e dar entrada de ar. E aqui embaixo, na cuba, também tem a sequência de aperto, certo? Ele está gravado aqui, ó.
1, 2, percebe? Aí aqui em cima, onde está o 3? Aqui, 3, em cima está o 4, embaixo o 5, depois o 6, depois o 7. Esse aqui não vai empenar se vocês apertarem na sequência errada, ou não vai acontecer de empenar, mas pode acontecer de trincar uma dessas abinhas aqui. Ele trinca bem nesse lugar aqui e já estraga a cuba, tá? Sempre na sequência certa, não precisa apertar demais, um leve aperto está bem. Nipple de entrada de combustível. Esse aqui isolado, para um modelo que vinha com a lubrificação automática, um tipo de autolube, que tinha uma bombinha que fazia a mistura, a pós-mistura do combustível. Aqui, ó, o combustível passava puro pelo duto da admissão e óleo 2 tempos liberado por aqui. Tipo aqueles modelos antigos de Yamaha, RD e família, certo? Como para nós aqui não veio o sistema, ou deveria ser opcional também, ele vem com esse selo, esse tampão. Agora eu vou fechar esse carburador, recolocar no lugar e vou fazer o motor funcionar e explicar para vocês a regulagem da lenta, certo, galerinha? Certo, galerinha, já está aí, já estamos abastecendo com água o motor para ele refrigerar, não estragar a bomba de água. Aí está o carburador. Eu vou deixar aqui, ó, a agulha, um pouquinho mais para lá, aqui, acho que aí está perfeito. A agulha de regulagem, eu vou fechar ela e vou deixar em 2,5 voltas aproximadamente, e vou aumentar um pouquinho a lenta dela nesse parafuso aqui, ó. Ele passa através do filtro de ar, tem um furo e a chave vai dar lá dentro, ó. Vocês ajustam um pouquinho aquele parafuso lá dentro, bem lá. E agora vamos fazer ele funcionar. Tá muito baixa a lenta, vamos dar uma pequena acelerada nele. Vem que está dando um pouco de falta, eu estou acionando e desacionando o afogador simplesmente para não deixar ele morrer. À medida que eu vou abrindo mais a passagem de combustível embaixo. Aí, já estabilizou. A lenta está muito baixa. A lenta desse motor entre 950 e 1000 está ótima. Eu gosto de regular ele no tonel ou no rio, porque no momento que você engata a marcha, ele está na lenta. Você engatou a marcha, ele tem que sair contando na lenta, navegando sem morrer, mas sem dar aquele estalo forte na caixa, certo? Aí, ó. Agora vejam bem o que vai acontecer. Eu começo a fechar a agulha de regulagem. Ele, olha, vai morrer. Abre de novo. Ele disparou um pouquinho mais, abre um pouquinho mais, aí a lenta. Vejam novamente, ó. Começo a fechar a agulha de regulagem. Se eu continuar, ele morre. Olha aí, ó. Tá dando falta.
Ó, e se eu fechar mais, ó, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vamos abrir. Abre, abre. Ele vai disparar um pouco. Aí, ó. Disparou um pouquinho mais. Abre um pouco mais. Pronto. Depois termina de corrigir no parafuso de encosto. Tá aí, perfeito. Vocês viram, ele tem que, quando vocês regulam a lenta, deixem ele um pouco na lenta, alguns segundos, 30, 40 segundos na lenta, aí vocês começam a acelerar devagarinho, ele não pode dar nenhum lag, ele não pode embolar também, mostrando excesso de combustível na lenta. Se tem um excesso, quando vocês começam a acelerar, depois de ele ficar um tempo na lenta, ele começa a pular o motor e dando umas enroladas até disparar. Ele tem que acelerar linear. Vocês deixaram na lenta, no momento que vocês começam a acelerar devagarinho, ele tem que subir linear, bem liso, certo? Depois o seguinte teste, deixem novamente na lenta, espere um pouco e façam disparar ele rápido. Se ele não dar falta, dá tipo aquela afogada por falta de combustível, aquele cortado, ele disparar imediatamente, tá tudo bem. E quando subiu lá em cima, você baixou o acelerador, ele tem que ficar novamente contando na lenta, 950 a 1000 RPM. Certo, galerinha? Então tá aí, prontinho para entregar para o dono. Vamos fazer uma limpeza, tirar essa poeira aí, dar um jato de ar em todo ele, conferir a lubrificação da caixa, se está certinho, e tá pronto. Hoje a gente viu então um
dos vários e muitos problemas ou várias causas, muitas causas que podem levar à falta de lenta no motor 2 tempos, motor de pop. Tem muitos outros motivos por qual pode acontecer isso aí. Hoje a gente conheceu o funcionamento desse carburador entre a quantidade imensa de carburadores que tem essas linhas de motores, certo? Então espero que seja de utilidade, certamente alguém vai apreciar esse conteúdo, vai ser de utilidade para ela. E espero vocês, tá? Na próxima aula. E espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço.